Elas com a bola no ar, uma ótima noite para você que está ligado aqui na tela da Record News. Hoje nós temos uma convidada especial, viu? Noelle Silveira, diretora de futebol da Ferroviária. De novo conosco, hein, Nuti? Obrigada, viu, pela participação. Ótima noite para você. Boa noite, Nay. Boa noite, Matheus. Eu fico muito feliz e me sinto honrada de estar aqui mais uma vez com vocês no início de temporada para trazer mais uma vez notícias boas e importantes, não só para a Ferroviária, para Araraquara, mas também para o futebol feminino em si como um todo. Nuti, para a gente também é sempre um prazer receber profissionais como você, né? Mulheres como você que estão à frente de um projeto tão longevo, né? E tão consolidado como o da Ferroviária. Eu e o Matheus temos muitos assuntos para hoje, mas é claro que a gente quer saber do CT, né? O novo CT da Ferroviária. Gostaria que você trouxesse para a gente da importância desse feito, né? Até porque pelo futebol feminino da Ferroviária, para as mulheres futebolistas de Araraquara, né? E para a modalidade, de uma forma geral, é um feito histórico, né, Nuti? Exatamente. Na verdade, como você falou, é um feito histórico e também é uma reparação histórica com o futebol feminino, né? Depois de ter passado por proibições e por tantas situações, com o passar do tempo, a gente conseguiu estruturar esse projeto, né? Vamos discutindo e abordando sobre esse tema. Eu estava relembrando desde 2021. A gente conversa, fala de onde vai ser, como vai ser estruturado. Essa discussão, obviamente, junto com a Prefeitura de Araraquara, com a Fundação, que é quem fez o convênio com a Petrobras, e nós somos apoiadores, né, e estamos juntas nessa. Mas, de fato, é um projeto enorme que vai fazer não somente quanto as atletas do futebol feminino da Ferroviária consigam usufruir desse espaço e cada vez serem mais potencializadas e tenham uma qualidade melhor de treinamento e de espaço, mas também para o futebol feminino como um todo, porque de fato o projeto ele engloba toda a manutenção e fazer o centro de treinamento, né, as edificações, mas também com que depois o próximo passo seja trazer competições, trazer seminários, trazer tudo que englobe o contexto do futebol feminino para a parte educacional, seja de árbitras, sejam festivais, sejam de comissões técnicas, tudo que envolver a cadeia, nós queremos utilizar esse espaço para que, de fato, lá em Araraquara, a gente possa ter solidificado como a capital do futebol feminino para o desenvolvimento e que seja sempre de forma longeva para a nossa modalidade. Ótima noite para você, Nuti, para a Nayara, para quem acompanha a gente aqui na tela da Record News. Eu queria que você explicasse, porque o pessoal de casa sabia já que existia esse projeto do CT, foi aprovado em 2024, mas eu queria que você explicasse agora que fase estamos, porque houve uma outra aprovação agora no final de 2025 e provavelmente essas obras devem começar em 2026. Explica para o pessoal entender. De fato, são algumas fases do projeto, né? Por exemplo, no final lá de 2024 foi aprovado o projeto em si como um todo, né? A manutenção dos campos, a construção da edificação, o projeto do desenvolvimento relacionado ao marketing, as contrapartidas, enfim, todo o escopo do projeto foi aprovado. Agora, depois desse momento, a próxima etapa era a aprovação do projeto executivo, que aí você tem toda a questão para questões, por exemplo, hidráulica, elétrica, de estrutura. Então, é todo esse canal, esse contexto que agora foi aprovado e que, a partir disso, existe aprovação para você iniciar com as obras, né? De fato, com toda a manutenção. Então, a partir disso, com essas entregas, com essa aprovação, a gente pode dar início, de fato, à obra. E aí, nesse contexto, a gente espera que no final agora de janeiro, início de fevereiro, a gente possa estar iniciando essas obras para que dentro do projeto também são 12 meses de obra, entendendo que nós também temos questões climáticas e pode ser que aumente um pouquinho ali o prazo, mas essa é a concepção e ideia. Sim, Nuti, olha, você falou sobre esse projeto englobar muitas áreas e beneficiar muitas atletas e a gente sabe, a gente sempre reforça isso aqui no programa, quem acompanha o Elas com a Bola e acompanha o futebol feminino sabe que a Ferroviária é referência também na formação de atletas, né, com as categorias de base. Então, eu gostaria que você falasse também do quanto esse CT... Só manutenção e reforma de alguns campos, por exemplo, a nível de campo.
nós teremos 5 campos, sendo um deles um mini estádio. Então, a gente vai poder receber competições de categoria de base e, além disso, promover alguns festivais. Então, não somente as atletas da Ferroviária, mas bem como outras atletas do estado e até Brasil podem usufruir desse espaço. Além disso, né, pensando na formação como um todo, elas vão ter mais qualidade de treinamento, a rotina vai ser melhor, porque você consegue concentrá-las todo o espaço de moradia, o espaço de academia, espaço nutricional, seja alguma questão também que seja relacionado ao desenvolvimento humano delas, que é alguma questão com a psicóloga ou pedagoga, assistente social, enfim, tudo a gente consegue concentrar e otimizar o tempo delas para que elas possam, além de se desenvolver enquanto jogadoras, tenham um outro momento para estudar e também para ter um momento de lazer delas. Então, sem dúvida, esse espaço vai propiciar muita coisa para elas e vai fazer com que a gente consiga otimizar o tempo e fazer ainda mais com que a gente dê mais qualidade na formação delas, né? Que esse é o principal. Se hoje, sem esse centro de referência, nós conseguimos fazer um bom trabalho com elas e aí estão os resultados, né? E aí eu falo principalmente em relação às atletas, né? Que para mim é o plano de excelência, que são as atletas da nossa categoria de base, estão na seleção brasileira de base. Se a gente já consegue entregar isso, com esse centro de treinamento, sem dúvida, a gente vai conseguir dar um passo muito grande e trazer também essa situação do longo prazo, né? Se desde 2001 nós temos esse projeto e ele é longevo, o mais longevo do Brasil, imagina agora trazendo isso para um centro de treinamento de referência bem estruturado, bem pensado para o fluxo e para a rotina delas, sem dúvida vai ser um grande diferencial. Agora, uma pergunta sobre o centro de treinamento, sobre Araraquara também, em relação à Copa do Mundo de 2027. A gente sabe que muitas seleções virão aqui para o Brasil, sabemos também que o Brasil precisa de uma estrutura muito forte para receber todas essas seleções, as atletas. Araraquara pode ser um desses locais para receber uma seleção, principalmente por conta desse novo CT, para a Copa do Mundo de 2027? Sim, conversando com o pessoal, né, relacionado ali à FIFA, eles já fizeram uma primeira leva de avaliação, de fazer algumas visitas e realizando alguns contratos, mas ainda assim vai ter uma segunda leva. Então, conforme a gente iniciar as obras, ter esses prazos bem definidos, a gente pode ter a chance, com certeza, de receber uma seleção. Então, é extremamente importante que a gente, né, continue e dê sequência para iniciar as obras, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais, obviamente, celeridade com a conclusão e apresentar isso, porque, sem dúvida, seria um grande feito, né? Um projeto numa cidade do interior que desenvolve e vem investindo cada vez mais no futebol feminino desde 2001, ter a oportunidade de uma Copa do Mundo, trazer uma seleção, levar uma seleção para Araraquara, sem dúvida, seria um grande feito e uma chancela, né? Eu acho que é um prêmio para quem investe e desenvolve o futebol feminino no Brasil. Anuti, até em relação aos espectadores, né? O torcedor, na verdade, porque, claro, o torcedor que já acompanha a Ferroviária, acredito que vai manter essa aproximação, recebendo as seleções aqui em Araraquara também, mas em relação ao torcedor que não acompanha tanto o futebol feminino, que não é tão ligado à Ferroviária, então acredito que um CT, um projeto como um todo que vai beneficiar a modalidade de uma forma geral. E eu acho bacana quando você fala em relação a beneficiar as categorias de base também, porque talvez o pessoal de casa nem saiba disso, mas a Nuti também foi atleta, assim como eu, inclusive já jogamos juntas, né, Nuti, por alguns anos no futsal, no futebol de campo da Ferroviária também. E nós não tivemos essa base, né? Nós não tivemos um local apropriado para treinamento. Eu me lembro que no início nem uniforme nós tínhamos. Então, realmente é de muita valia as atletas terem um espaço destinado a elas, porque a gente sabe que um trabalho feito com organização, com boa estrutura, rende melhores resultados, né? As atletas vão performar muito melhor. Então, realmente, a gente quis falar muito sobre essa construção desse CT, porque engloba muita gente e beneficia a modalidade como um todo, principalmente Araraquara, que merece, né? É uma cidade pioneira na modalidade e entrega sempre bons resultados, boas campanhas, títulos expressivos, né? Então, muito bacana realmente. Mas, Nuti, eu queria falar um pouquinho também sobre a temporada, né? O ano já começou,
vocês tiveram algumas mudanças de elenco, algumas jogadoras retornaram de empréstimo, né? Outras subiram da base. Recentemente teve também a contratação da meio-campista Maressa. Então, gostaria que você falasse um pouco do planejamento, dos objetivos para a temporada. Eu imagino que vai ser um ano desafiador para a Ferroviária, né? Sem dúvida. Na verdade, o futebol feminino no Brasil, né, a nossa liga, cada vez mais tem sido competitiva. Sim. E aí, a nível de Campeonato Brasileiro, agora no calendário temos a Copa do Brasil, temos o Campeonato Paulista, que é extremamente competitivo, né? E então, faz com que cada vez mais a gente tenha mais desafios e que a gente tenha que pensar em como a gente consegue elevar ainda mais as nossas atletas e todo o nosso planejamento como um todo. Como você falou, nós temos as atletas que retornam de empréstimo, né? Porque nós, conforme já viemos falando, nós temos uma força muito grande na nossa categoria de base e a gente acredita que o desenvolvimento das atletas e depois você propiciar esse momento para que elas cheguem à categoria principal é algo que é importante para a gente, porque essas atletas já vêm com uma identidade, já entendem o nosso modelo de jogo, então uma série de benefícios que nós temos. Então, nós temos as atletas que retornam de empréstimo, nós temos as atletas que já tinham contrato, então não requerem maior manutenção. E aí nós trazemos alguns reforços também. Nós já apresentamos a Maressa, né, meio-campista, apresentamos também a Brenda e teremos mais 3 atletas para apresentar aí ao longo dos dias. A gente está esperando toda a documentação ficar preparada e aí a gente vai estar apresentando. Com isso nós vamos ter um elenco ali de 31 atletas, um elenco muito qualificado. E a gente vai competir muito para que a gente possa continuar chegando em finais, alcançar, né, novamente uma vaga da Libertadores, desculpe, que é extremamente importante para o nosso calendário. E principalmente que a gente possa colocar as nossas jogadoras formadas aqui para jogar. Tendo um misto de atletas mais experientes e mais jovens, né? Um número muito expressivo que eu acabei falando para o Matheus e quero trazer aqui para vocês, que é relevante mesmo. O nosso elenco ele vai ser composto por cerca de 48% de atletas oriundas da nossa categoria de formação. Isso é um número muito expressivo. Claro que a gente conta com atletas que já são mais experientes, né? Por exemplo, Nicole, Luana, a própria Vendito, que embora seja jovem, mas já tem jogado muito conosco. Sim. Então, é um elenco que tem a nossa identidade, que tem uma força, uma cultura já das guerreiras grenás. E aí soma com esses novos reforços, com atletas pontuais que vieram para que, de fato, a gente esteja muito competitivo para esse ano. Eu queria que você fizesse um balanço da temporada anterior, em 2025, e você falou um pouco dessa projeção para a temporada de 2026. Quais os pontos positivos que vocês trazem da temporada anterior? Principalmente, acredito que o desempenho da Ferroviária na Libertadores foi extremamente satisfatório. Por pouco, a Ferroviária não chega numa final, uma disputa de título, mais uma vez. Mas eu queria que você fizesse esse balanço, então, trazendo esses pontos positivos da última temporada que podem ser colocados na temporada de 2026. Eu penso que, né, começando pelo que você trouxe da Libertadores, né, uma competição que no ano anterior nós não conseguimos ter um resultado satisfatório, né, não estávamos acostumados a cair numa primeira fase e pelo contrário, né, em 2025 nós por pouco não chegamos numa final, disputamos pódio, conseguimos o 3º colocado, competimos muito, apresentamos um futebol melhor e isso traz para nós, de fato, esse ponto positivo e essa segurança não só de nós, né, enquanto diretoria, enquanto comissão técnica, mas também as próprias atletas, né, têm uma confiança muito maior do que está sendo proposto. E aí vai trazendo uma força para a Copa do Brasil. Também chegamos à final, não foi uma maneira como a gente gostaria, né, de um placar mais elástico, mas ainda assim chegamos numa final, trouxemos uma final para Araraquara, que fazia muitos anos que não acabávamos de forma expressiva, né, de uma competição a nível nacional, não tínhamos trazido. Então, fomos chegando, sempre ficamos até o último dia da competição. Salvo ali, né, o Campeonato Brasileiro, que era um início também de trabalho da nova comissão técnica por parte do Léo Mendes. Mas acreditamos também que se tivesse um pouquinho mais de jogos e trabalhos, a gente poderia ter alcançado um pouquinho maior, né? Mas trazemos um saldo positivo nessa concepção de olhar o todo
temos jogadoras com confiança, temos já um modelo de jogo mais estipulado, temos, né, a nossa cultura de jogo, nosso entendimento, aquilo que a gente entende que é inegociável, bem estabelecido. E para quem vem já com essa concepção, com esse entendimento, e aí vai fazer com que cada vez a gente possa se adaptar melhor e mais rápido ao jogo, para que a gente possa entregar um bom futebol aí para a nossa torcida. Olha, Nuti, agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco, né? A Nuti, não sei se vocês se lembram, mas já esteve em outros momentos conosco aqui. Já estivemos no Pinheirinho, que futuramente vai ser a Aldeia das Guerreiras, né, pessoal? Mais de 34 milhões investidos em prol do futebol feminino. Então, obrigada pelo bate-papo. É importante também a gente saber como tudo funciona, saber um pouco do planejamento para esse ano, até porque o torcedor também está curioso, está esperando a pré-temporada começar, né, a reapresentação da equipe. Então, muito obrigada. A gente sempre deseja sucesso à modalidade, principalmente a equipes como vocês, que fazem um trabalho tão bacana há muitos anos, sem obrigatoriedade nenhuma, né? Vocês realmente cuidam do futebol feminino e a gente espera te receber mais vezes aqui no decorrer do ano para falar como está a temporada, como tudo está acontecendo, tá bom? Sem dúvida, vai ser um grande orgulho e honra estar aqui com vocês, porque assim como você está falando que nós fazemos o futebol feminino de maneira profissional, de maneira que traga essa responsabilidade e segurança para as atletas, vocês também fazem um programa e levam o futebol feminino como prioridade. Então, para nós, quão perto nós estivermos, vai ser melhor e que a gente possa disseminar as boas práticas do futebol feminino. Valeu, Nuti. Quer falar alguma coisa, Matheus? Fica à vontade. Né? É sempre importante trazer pessoas como a Nuti aqui no nosso programa para valorizar o futebol feminino, como ela trouxe aqui. Então, ver esse centro de formação em construção vai ser muito bom. É um centro de formação que a gente pode ter aí por muitos e muitos anos e que outros times e outras cidades também se inspirem em Araraquara para fazer esse tipo de situação acontecer, porque o futebol feminino merece esse investimento e merece muito mais do que só um centro de treinamento, mas também melhores premiações, melhores horários de jogos, enfim, a gente sempre fala sobre tudo isso, mas o centro de formação vai ser extremamente crucial para toda essa formação do futebol feminino. E eu quero agradecer mais uma vez, Nuti, por estar aqui conosco. Obrigada, pessoal. Que a gente possa sempre trazer mais notícias boas, não só lá de Araraquara, mas também trazendo de empresas que também invistam, né, toda a visibilidade que a gente vem tendo. Então, Record, Petrobras, Fundesporte, que todos possamos aí continuar crescendo e valorizando o nosso futebol. Isso aí, vamos acompanhar a construção do CT, todas as novidades a gente traz para vocês, tá bom?